Formas de remuneração dos serviços públicos. Uma análise detalhada. A remuneração dos serviços públicos é uma questão crucial para a administração pública, pois envolve a forma como os usuários pagam pelos serviços prestados e como esses valores são regulamentados. Existem diferentes mecanismos de remuneração, cada um com suas características e implicações legais. As principais formas de remuneração incluem tarifas, taxas e impostos, e a compreensão dessas modalidades é essencial para garantir que os serviços sejam financiados de maneira justa e eficiente. A tarifa, também conhecida como preço público, é a remuneração paga pelo usuário quando o serviço público é prestado indiretamente, geralmente por meio de concessões ou permissões. Esse tipo de remuneração se aplica a serviços que atendem a necessidades individuais, ou seja, que são oferecidos a um usuário específico. Um exemplo clássico seria o transporte coletivo, onde os passageiros pagam uma tarifa para utilizar o serviço de ônibus ou metrô, e essa remuneração é direta ao prestador privado que opera sob a concessão do Estado. Uma característica importante da tarifa é que ela não possui natureza tributária, o que significa que pode ser ajustada imediatamente por ato administrativo do poder concedente. Isso difere da forma como os tributos, como taxas e impostos, são tratados, que exigem um processo legislativo mais rigoroso para qualquer alteração. Essa flexibilidade permite que o Estado responda rapidamente a mudanças nas condições de mercado ou nos custos operacionais dos serviços prestados. Por outro lado, a taxa é uma forma de remuneração que possui natureza tributária. As taxas são aplicadas nas situações em que o serviço público é prestado diretamente pelo Estado, especialmente em casos em que o usuário é beneficiado de maneira específica e individualizada. Exemplos de serviços que podem ser remunerados por taxa incluem a emissão de documentos públicos, como certidões e licenças, onde o cidadão paga uma taxa em troca de um serviço específico prestado pela administração pública. As taxas também são aplicadas a serviços públicos que são outorgados a entidades da administração indireta, como autarquias e fundações. Isso significa que, mesmo quando o serviço é prestado por uma entidade pública, a natureza da remuneração é mantida como taxa, respeitando a relação tributária estabelecida. Como as taxas são consideradas tributos, sua criação e eventual aumento precisam seguir normas legais específicas, sendo necessário que uma lei institua ou modifique esses valores. A cobrança de taxas está sujeita ao princípio da anterioridade, que exige que um novo tributo ou uma majoração de um tributo existente seja anunciado com antecedência mínima antes de sua cobrança. Isso protege os cidadãos, garantindo que eles sejam informados e possam se preparar para o novo ônus financeiro. Portanto, enquanto a tarifa pode ser aumentada de forma mais ágil, as taxas demandam um planejamento e um aviso prévio aos contribuintes. Por fim, os impostos são uma forma de arrecadação que não estão diretamente vinculados a serviços públicos específicos. No caso dos serviços públicos UTI Universi, ou seja, serviços que beneficiam a coletividade de maneira geral, não se fala propriamente em remuneração direta. Em vez disso, esses serviços são financiados pelas receitas provenientes dos impostos coletados pelo Estado. Um exemplo disso é o serviço de limpeza e conservação de logradouros públicos, que é financiado pela arrecadação de impostos, e não por uma tarifa ou taxa específica. O entendimento das diferentes formas de remuneração dos serviços públicos é crucial para a correta administração pública. Cada modalidade apresenta vantagens e desvantagens que devem ser consideradas ao elaborar políticas públicas. Por exemplo, a utilização de tarifas pode incentivar uma gestão mais eficiente por parte dos prestadores de serviços, já que eles dependem diretamente do pagamento dos usuários. Por outro lado, a cobrança de taxas e impostos pode promover uma distribuição mais equitativa dos custos, diluindo as despesas entre toda a população. É importante ressaltar que a forma de remuneração escolhida deve refletir o tipo de serviço prestado e as características do público-alvo. Serviços que atendem a necessidades específicas e individuais, como o transporte, geralmente se beneficiam da cobrança de tarifas, enquanto serviços que atendem à coletividade, como a limpeza urbana, são mais adequadamente financiados por impostos. Essa distinção é fundamental para a sustentabilidade financeira dos serviços públicos e para a equidade na sua prestação. Além disso, a transparência na definição e na aplicação das tarifas e taxas é essencial para garantir a confiança dos cidadãos na administração pública.
Os usuários devem ter acesso a informações claras sobre como são calculados os valores a serem pagos e quais são os critérios utilizados para eventuais reajustes. Isso não apenas ajuda a evitar descontentamentos, mas também contribui para um maior engajamento da população nas questões de interesse público. O debate sobre as formas de remuneração dos serviços públicos também deve levar em conta a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços. Muitas vezes, a utilização de tarifas pode levar a uma maior competitividade entre prestadores, resultando em melhorias na qualidade do serviço oferecido. Por outro lado, é crucial que haja mecanismos de controle e fiscalização para garantir que as tarifas cobradas correspondam à qualidade do serviço prestado e que não haja abusos por parte dos concessionários. Ademais, a situação econômica do país e as condições sociais da população também influenciam a escolha da forma de remuneração. Em contextos de crise econômica, a sensibilidade aos custos dos serviços é ainda mais importante, e o Estado deve estar atento para não onerar excessivamente os cidadãos. Políticas de isenção ou redução de tarifas para grupos mais vulneráveis podem ser necessárias para garantir a acessibilidade aos serviços públicos. Em resumo, as formas de remuneração dos serviços públicos são variadas e cada uma delas desempenha um papel específico na relação entre o Estado e a sociedade. Compreender as nuances entre tarifas, taxas e impostos é fundamental para a administração pública, pois impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados e na satisfação dos cidadãos. É necessário um equilíbrio entre eficiência, equidade e sustentabilidade financeira, sempre com um olhar atento às necessidades e direitos da população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!